que tal relembrarmos o conceito de negócio jurídico e, mais precisamente, falarmos um pouquinho sobre o estado de perigo? Pois bem, negócio jurídico é toda manifestação de vontade, é toda declaração de vontade que, consequentemente, vai produzir efeitos no ordenamento jurídico. Em algumas situações, o negócio jurídico, por exemplo, o contrato, pode conter vícios sociais ou ainda vícios do consentimento. Vícios sociais são aqueles vícios existentes no negócio jurídico, por exemplo, no contrato, como eu já havia exemplificado anteriormente, e que fere o princípio da boa-fé, que não existe a intenção pura e verdadeira de uma das partes na relação contratual. E o vício do consentimento, os vícios na realidade do consentimento, são aqueles vícios que maculam, que constrangem, que não permitem que uma das partes manifeste de forma livre, de forma, como se diz, espontânea, a sua vontade no estabelecimento do compromisso firmado, na manifestação da vontade, na declaração da vontade. Pois bem, nós temos a simulação e a fraude contra credores como vícios sociais. E em relação aos vícios do consentimento, nós temos o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Por falar em estado de perigo, vale relembrar que o estado de perigo é uma situação prevista no artigo 156 do Código Civil, é um dos vícios do consentimento e que tem o poder, tem o condão de anular o negócio jurídico. Mas quando, de que forma então acontece esse estado de perigo, muito confundido com o estado de necessidade previsto no Código Penal? O estado de perigo acontece quando alguém se sente numa situação de perigo, daí o nome, estado de perigo. Então, quando alguém se sente ameaçado por um determinado perigo, ou quando essa pessoa sente que alguém da sua família, alguém muito próximo, um familiar muito próximo, esteja sofrendo um determinado perigo, esteja vivenciando um determinado perigo, essa pessoa então se obriga, assume, uma prestação manifestamente onerosa, se obriga a assumir um determinado compromisso excessivamente oneroso. Exemplo, imagine que você esteja se afogando, você não sabe nadar, você está se afogando, e passa uma pessoa perto do lago onde você está se afogando. E aí você, naquele desespero, você na iminência de morrer afogado, vivendo aquele perigo, você grita para aquela pessoa que está passando, aquele transeunte que está passando ali perto, próximo ao lago: por favor, me ajuda, eu tenho R$1 milhão na minha conta e eu transfiro esse dinheiro para você se você me salvar. Ou, se de repente alguém da família, da sua família que esteja afogando, ou dessa pessoa aí que inicialmente eu citei como se fosse a pessoa que estava se afogando, que um pai, um marido, um irmão, uma esposa, enfim, esteja se afogando, e você desesperadamente, você está fora do lago, você percebe que o seu marido está se afogando, ou a sua esposa, enfim, e alguém passando por ali, você não sabe nadar e você pede socorro para aquela pessoa que está passando por ali. E aí você promete entregar todo o dinheiro que você tem, ou o único carro que você tem, que seria, por exemplo, o seu ganha-pão, você trabalha ali como Uber, enfim, para que aquela pessoa da sua família possa ser salva daquele afogamento. Então, o estado de perigo acontece dessa forma. E o que é importante a gente relembrar? Que o beneficiário desse estado de perigo, nesses exemplos que eu citei, a pessoa quem vai fazer o salvamento, ela não pratica nenhuma espécie de coação, nenhuma espécie de intimidação ou ameaça. E que esse beneficiário também não contribuiu de forma alguma para que nesses exemplos que eu citei acontecesse aquele afogamento. Fica a dica para o exame da OAB. O estado de perigo é um dos vícios do consentimento que tem um condão de anular o negócio jurídico.